contra a violência. Sim, tanto você como eu hoje não podemos cogitar a possibilidade em tempo algum de deixarmos a violência nos dominar. Não podemos fazer isso, porque somos pessoas sensatas, pessoas que têm sabedoria, inteligência, têm sensatez. Então, cabe a cada um de nós, individualmente falando, não deixarmos isso acontecer. Temos que ser pessoas pacíficas. Temos que ser pessoas mansas. E não pessoas brutas e irracionais que se deixam levar pela violência. Violência é errado. Essa é a verdade. Então, cabe a cada um de nós agir dessa forma. Ou seja, agir contra a violência. Porque isso revela prudência, tanto em você quanto em mim. Então, se nós concordamos nisso, vamos agir assim, para que na humanidade o resultado disso possa acontecer. E o resultado vai ser muito bom, vai ser perfeito, não vai ter mácula ou dolo algum causado por violência. Porque tanto você como eu não vamos ser violentos, não vamos agir com violência em tempo algum. Pelo contrário, vamos agir como pacificadores, vamos agir com paz. A paz será o nosso princípio moral. Então isso é importante. É por isso que eu vou falar aqui sobre contra a violência, para que isso possa conscientizar as pessoas hoje que elas devem agir assim também. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 3, versículos 31 e 32. Vou ler aqui, ó. Deixa eu um pouco mais para cá. Vou ler aqui, ó. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos. Então, tanto você como eu não podemos ter inveja do homem violento, porque existem muitos homens violentos por aí, pelo mundo afora. Mas nós não podemos ter inveja deles, não podemos querer sermos iguais a eles em procedimento violento. Não, isso é errado. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos. Então, todos os caminhos do homem violento são para praticar violência. Não podemos seguir os caminhos deles. Não podemos seguir os exemplos deles. São exemplos errados. São exemplos maus, perversos. E não cabe a você e a mim seguirmos esses caminhos em tempo algum. O nosso caminho tem que ser contra a violência, ou seja, nosso caminho tem que ser em favor da paz, uns com os outros. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Então, o Senhor abomina o perverso, ou seja, ele abomina o homem violento, mas aos retos trata com intimidade. Então, a nossa retidão tem que ser em favor da paz. Se agirmos assim, Deus vai nos tratar com intimidade. Isso é bom demais. Ele vai falar com você, se revelar a você, se manifestar em sua vida todos os dias. Assim também acontecerá comigo. Porque nós decidimos agir com retidão em favor da paz. Isso é importante. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está no livro de Provérbios de Salomão, agora no capítulo 13. Provérbios de Salomão, capítulo 13, versículo 2. Vamos ler aqui, ó. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo
mas o desejo dos pérfidos é a violência. Então, os desejos dos pérfidos, ou melhor, o desejo dos pérfidos, ou seja, dos homens perversos, é a violência. Esse é o erro que eles estão cometendo. Esse erro não pode acontecer nem com você nem comigo. Não pode ser cometido por você nem por mim em tempo algum. Porque ele diz aqui, ó, do fruto da boca o homem comerá o bem. Então, se com nossa boca nós promovemos a paz, comeremos o bem, que é a pacificação de todas as pessoas. Os bons resultados disso nós iremos colher, nós iremos comer. Será muito bom, será muito gostoso. Então, é isso que as pessoas têm que fazer. As pessoas prudentes têm que fazer isso. Assim elas vão se diferenciar dos homens pérfidos que hoje estão por aí. Tendo desejo pela violência. Então, o nosso desejo não é pela violência, é pela paz. Sem dúvida alguma. Agora eu vou ler o próximo texto aqui, que também está no livro de Provérbios de Salomão, agora no capítulo 16. Provérbios de Salomão, capítulo 16, versículo 29. Vamos ler aqui. Está escrito assim, ó. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. É exatamente isso que está acontecendo no mundo hoje, aliás, há muito tempo. Antes mesmo de Salomão escrever esse provérbio, já acontecia isso. Hoje acontece, e daqui a alguns anos vai acontecer também. O homem violento alicia o seu companheiro. Então, um homem não satisfeito em praticar violência quer aliciar outro para que cometa violência também. Isso é errado. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. O caminho da violência não é bom, em tempo algum. É errado, é mau. Só traz maus resultados para aqueles que andam por esse caminho. Essa é a realidade. Mas se a pessoa seguir o caminho da paz, só boas consequências vão vir para ela e para outras pessoas também. Então, as pessoas têm que ser encorajadas, estimuladas e incentivadas a prosseguir pelo caminho da paz, não da violência. Se você tem que aliciar alguém e eu tenho que aliciar alguém, é aliciar em favor da paz, para que ele seja um pacificador e não um homem violento. E agora eu vou ler aqui o último texto, que também está aqui, o último texto no livro de Provérbios de Salomão, que está no capítulo 18 agora. Provérbios de Salomão, capítulo 18, versículo 10. Vamos ler aqui, ó. Está escrito assim, ó. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Então, o homem justo, ele se acolhe no nome do Senhor. Porque o nome do Senhor é torre forte. Nele, o homem justo estará seguro. Mas se ele seguir o caminho da violência, ele não vai estar seguro. Ele vai estar sempre com medo. Não vai conseguir dormir direito. Porque ele sempre vai estar desconfiando de alguém. Então, a pessoa que anda pelo caminho da violência, ela não tem paz em si. Está sempre insegura, com medo. Desconfiada de alguém. É assim que ele vive. Se é que pode se chamar isso de vida, né? Mas o texto que diz assim, ó. Torre forte é o nome do Senhor,
a qual o justo se acolhe e está seguro. Então, a nossa segurança em Deus nos traz paz para o coração, para o corpo, alma e espírito. Assim a pessoa dorme tranquila, sabendo que está segura. Esse é o bom resultado de não darmos lugar ou ocasião alguma para a violência, e sim para a torre forte que é o nome do Senhor. Aí sim o homem terá paz em sua vida, dia após dia. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está agora no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 17. Deixa eu achar aqui. Isaías capítulo 1, versículo 17. Está escrito assim, ó. Aprendei a fazer o bem, atender à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. É isso que nós devemos aprender, a fazer o bem, a falar de paz, a sermos pacificadores. Temos que aprender a ser pacificadores. E todas essas coisas aqui que devemos fazer é para que aconteça paz entre as pessoas. Então ele diz aqui, ó, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça. Temos que atender à justiça e não atender à violência. Atendei à justiça, repreendei ao opressor. O opressor, o homem violento, aquele que oprime. Essa pessoa tem uma atitude violenta. Temos que repreender essas pessoas. E a nossa repreensão tem que produzir nelas, nesses opressores, ou nesses homens violentos, que eles tenham uma consciência de paz. Que eles parem de ser opressores e sejam pacificadores. Defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então, essas são as coisas sérias e importantes que devemos fazer para que se possa promover a paz no mundo entre as pessoas. Sem dúvida alguma. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro do profeta Miqueias. Miqueias, deixa eu achar aqui. Só um instantinho. Livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 2. Capítulo 7, versículo 2. Então, quais seriam os resultados da violência nas cidades de modo geral? Ele vai falar aqui sobre isso, ó. Miqueias, capítulo 7, versículo 2. Está escrito assim, ó. Pereceu da terra o piedoso. Pereceu da terra o piedoso. Pereceu da terra o pacificador. Pereceu da terra aquele que falava em paz. Pereceu da terra o piedoso. E não há entre os homens um que seja reto. Já não existe mais pessoas ali. Ele está relatando que já não existiam mais pessoas ali que andavam na retidão e andavam na paz. Andavam no bom procedimento pacífico. Não existia mais isso. Pereceu da terra o piedoso. E não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Se todos ali espreitam para derramar sangue, é através de atitudes violentas. Sem dúvida alguma. Todos espreitam para derramar sangue. Cada um caça a seu irmão com rede. Então, caçada humana com rede. Para matar o seu irmão. Isso é um procedimento perverso de violência. Essa cidade aqui estava assim. Hoje, existem muitas cidades aí, onde existem muitas pessoas violentas,
agindo com violência, destruindo vidas, matando e fazendo vários crimes aí violentos. Sem dúvida alguma, é a realidade que ele está expressando aqui. Que já acontecia na época dele, ele relatou isso. Hoje também nós vemos a mesma coisa acontecendo. Por quê? As pessoas estão seguindo por esse caminho de violência. Isso é errado. E ninguém pode aceitar isso em tempo algum. Agora eu vou ler aqui o texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 4. Vamos ler aqui, ó. Já escrito assim, ó. O Senhor Jesus falando disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, peraí. É Mateus 5, 9. Eu errei que o texto está. Desculpa aqui. É Mateus capítulo 5, versículo 9. Já estou assim, ó. O Senhor Jesus falando disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, vale a pena ser um pacificador, vale a pena lutar para a paz, pela paz. Vale a pena tentar conscientizar as pessoas a que vivam pela paz. Esses são os pacificadores, os que buscam fazer isso com seriedade, com eficiência, com responsabilidade. Essas pessoas que fizerem isso de forma sincera, verdadeira, serão chamadas filhos de Deus. Então, você tem que estar incluído nesses, eu também tenho que estar incluído nesses. Então, é importante fazer isso. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, só os pacificadores vão ser chamados filhos de Deus. Agora, os homens violentos, que fazem coisas contra a paz, esses não serão chamados nunca filhos de Deus. E agora eu vou ler aqui o último texto, que está também no Evangelho segundo Mateus, agora capítulo 26. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 52. Vamos ler aqui, ó. Então está escrito assim, ó. Então Jesus lhe disse: embanha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Então, ele fala espada aqui porque naquela época a espada era uma arma muito comum de se matar pessoas, digamos assim. Nas guerras, os soldados usavam espadas. Era o objeto mais mortífero, digamos assim, naquela época. Era a espada. Então, ele diz aqui, ó. Então Jesus lhe disse: embanha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Quantas milhares de pessoas morreram dessa forma? Foram muitas. Porque sacavam suas espadas para agir com violência contra outra pessoa. Mas se alguém matasse uma pessoa à espada, pela espada ele iria perecer. Hoje, no século atual, não se usa mais espadas, digamos assim. Hoje as armas são armas de projéteis, né? Que você pode matar uma pessoa à distância. Mas se uma pessoa mata uma pessoa com armas de projéteis, ela pode ser morta também por um outro tiro, digamos assim, de uma outra arma. Essas notícias a respeito disso acontecem todos os dias no mundo, sem dúvida alguma. Resultado da violência que tomou conta de muitas pessoas. Isso é errado. Então, cabe a cada um de nós entendermos que violência é errado. O que você e eu devemos fazer de forma consciente é promover a paz entre as pessoas. Sermos pacíficos, sermos pacificadores, sermos pessoas mansas, que não estão
de forma alguma dando lugar para a violência, e sim para a paz. Então eu espero que essa mensagem possa ser útil para muitas pessoas hoje. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.